programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor, com as suas infinitas misericórdias, já estamos dia 3 de agosto para desfrutar do programa Mães Amorosas, o qual oferece para vocês a palavra pura de Deus, leitura da Bíblia, reflexões, oração e a reflexão sobre os provérbios. Começamos com o provérbio que diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios 20:19. Temos como título hoje: não fale mal dos irmãos. Disse Deus a Moisés que dentre o povo de Israel ninguém deve andar como mexeriqueiro e ninguém deve atentar contra a vida do seu próximo, pois ele é o Senhor. Está registrado no livro dos Levíticos, capítulo 19, versículo 16. O mexeriqueiro gosta de saber da vida íntima das pessoas, pois tem prazer em descobrir o segredo alheio para o espalhar. Ele não tem ideia do dano que causa. É como jogar papel picado diante do ventilador, pois não terá como retirar o que falou. Os maldizentes estão classificados entre os ladrões, bêbados ou roubadores, ou quais não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Um dos requisitos para uma mulher exercer o diaconato é que seja respeitável e não maldizente. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Em lugar de alguém ir de casa em casa espalhando fofocas, devemos ser aquelas que levam vida e edificação para todos os lares. Na igreja, ninguém deve olhar os defeitos alheios, mas ressaltar as virtudes dos irmãos e orar uns pelos outros. Por que julgar ou desprezar o seu irmão? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Alimento diário, série Palavra, Vida e Edificação. Evangelho de João, volume 2, volume 4, O Caminho, a Verdade e a Vida. Autor Pedro Dong. Leitura bíblica de João 14, versículo 20 ao 27, 1 Coríntios 6, 17 e 19, 1 João capítulo 2, versículo 27. Ler com oração João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Espírito nos dá direção e paz interior. É o tema da mensagem de hoje. O Espírito nos dá direção e paz interior. Quando Jesus estava fisicamente na terra,
Ele dizia aos seus discípulos que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Depois de sua morte e ressurreição, ele disse: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, versículo 20. Aqui foi acrescentado mais um elemento. Nós fomos incluídos no Deus triuno. Por isso Jesus precisava morrer em sua morte e ressurreição. Nada disso se tornaria realidade, nem teríamos o Senhor em nosso interior. Hoje temos o Espírito da verdade, o próprio Senhor Jesus vivendo dentro de nós. Porque Ele vive, nós também viveremos. O Senhor nos tem dispensado fielmente sua palavra. Se alguém ouve essa palavra e a considera uma coisa comum, isso mostra que esse não ama o Senhor. Se amamos o Senhor, valorizamos a palavra e a praticamos, pois quem ama o Senhor obedece a sua palavra. Esse também será amado pelo Pai, e Jesus o amará e se manifestará a ele. João 14, 21. Por isso, não recebamos a palavra do Senhor de forma leviana. Devemos agir como nossos adolescentes que amam e apreciam o que ouvem, fazem transcrição na palavra e emergem nela. Aquele que ama o Senhor obedece às suas palavras praticando-as. A vontade do Senhor é fazer em nós sua morada, seu lugar de habitação. Esse corpo não é nosso, mas é templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Leiamos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Por isso devemos ter cuidado com o que fazemos por meio de nosso corpo. Esforcemo-nos cada dia para nos unir mais ao Espírito, pois aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós nos unirmos ao Espírito, guardando a palavra, isto é, não somente recebendo-a, mas também praticando-a. Quem ama o Senhor obedece às suas palavras. Disse Jesus: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. As palavras que o Senhor falava não eram dele, mas do Pai que o enviara. Igualmente as palavras que temos recebido não são de autoria humana, mas sua origem é o Espírito. Ao preparar uma mensagem, simplesmente sigo a direção do Espírito, a revelação que o Senhor dá. Tudo tem de vir da parte de Deus, senão a palavra não opera. A palavra profética vem de Deus, não é nossa. Graças ao Senhor, Ele também nos enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que nos ensina a respeito de todas as coisas. João 14, versículo 26. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade, que nos supre com a realidade de Deus e atua em nossa defesa, tal qual um advogado, ainda mais do que isso. Ele também é o Consolador que nos instrui e orienta dia a dia mediante a unção espiritual. Pai enviou o Espírito como o outro Consolador em nome do Filho, e o Filho veio em nome do Pai. Isso indica que o Pai e o Filho são um. Da mesma forma que o Espírito Santo e o Filho são um, quem está em nós é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o próprio Cristo. É Ele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Na primeira epístola de João lemos: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Capítulo 2, versículo 27. Essa unção que está em nós é exatamente como aquele óleo sagrado de Êxodo 30. Nessa passagem, o óleo sagrado da unção é o azeite puro, que simboliza o Espírito de Deus, enriquecido nas experiências humanas, tipificadas pelas especiarias mirra, cinamomo, cálamo e cássia.
Esse óleo composto representa o Espírito que foi enviado como o Espírito Santo para dentro de nós. Qual é a função da unção? Assim como as mulheres gostam de usar cremes para hidratar a pele seca, tornando-a macia e agradável, a unção espiritual visa ungir-nos, conferindo uma sensação de paz dentro de nós. O Senhor é aquele que nos dá a paz. João 14, 27. Graças a Deus temos a palavra rema. A cada semana o Senhor nos dá uma palavra nova. A palavra profética é a palavra atual. A palavra rema é que nos dá direção como uma candeia que ilumina. Por um lado, temos a palavra profética que nos ilumina e nos dá a direção. Por outro, temos a unção que trabalha em conjunto com essa palavra. Como saber se estamos no caminho certo? Temos julgar que seguimos corretamente uma direção, mas na prática podemos errar. Sabemos que estamos no rumo certo quando a unção nos transmite paz, como aquela mesma sensação que temos após ter passado uma loção. Exteriormente temos a palavra que nos guia e nos dá direção. Interiormente temos a unção que confirma e dá paz. Por isso não precisamos temer nada, porque o Senhor nos deu tudo. Louvado seja o Senhor. Pegue um papel, escreva a frase que mais tocou o seu coração, destaque os pontos-chave dessa oração e ore de acordo com o conteúdo que você ganhou. Jesus é o Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém. Tenha todos um bom dia. Bom dia, queridas irmãs. O tempo passa, o tic-tac do relógio não para. Dia 3 de agosto, como passa rápido a semana, o mês, o ano, não é verdade, irmãs? Temos que remir o nosso tempo. Ó Senhor Jesus, espero encontrar vocês nessa manhã cheia de saúde, paz, alegria, tá certo? E a palavra do Senhor vem para te motivar, para te energizar, te dar força e coragem, amém? Todos os dias nós nos alimentamos dessa palavra maravilhosa. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos ler Efésios 1:9, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Aleluia! Deus está desvendando algo da sua vontade que antes era mistério, algo misterioso, mas Ele teve o desejo, um bom prazer de colocar esse mistério em Cristo. E agora Ele revela para a igreja que mistério é esse. Amém? O título da mensagem de hoje é: A palavra destrói fortalezas da mente. Vamos falar de novo? A palavra destrói as fortalezas da mente. Você tem fortaleza na sua mente? A palavra diz que sim. Então vamos ver como vamos destruí-la, amém? Para tomar posse das riquezas de Cristo, precisamos colocar a mente no Espírito e pensar nas coisas lá do alto. Em nossa luta espiritual, esse princípio também se aplica conforme lemos em 2 Coríntios 10:3. Embora andando na carne, não lutamos, não militamos segundo a carne. Andamos na carne, isto é, ainda estamos neste corpo, ainda estamos na terra. Mas não lutamos segundo a carne, não usamos as armas segundo a carne, segundo as armas da terra, tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Que armas são essas? Que arma poderosa é essa? Segundo o contexto, a primeira arma que Paulo se refere é a palavra. Em nossa mente natural, há muitas resistências, fortalezas, que lutam contra a palavra de Deus e contra tudo que o Senhor faz. Não vamos criar fortalezas em nossa mente, mas vamos anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então,
A arma que nós temos é a palavra. Em 2 Coríntios 10:5 diz para nós destruirmos essas fortalezas. Mas como é que faz isso? Ter conhecimento de Deus significa conhecê-lo como Ele é, compreender a maneira como Ele faz as coisas e como age. Isso é conhecer Deus, tá certo? Ele quer encerrar esta era, então precisamos deixar toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo, levar prisioneiro todo o pensamento para a obediência de Cristo, por meio do amor à palavra profética e da imersão, tornamo-nos obedientes a Cristo. Então, colocar essa palavra na tua mente é a solução para destruir fortaleza, certo? Porque Deus tem um desejo. Que desejo é esse? Era um mistério, mas agora Ele revelou para nós. O mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, na plenitude dos tempos. Para isso acontecer, precisamos chegar à total obediência a Cristo. Isso consiste em obedecer a palavra profética, sem opiniões próprias, nem resistência. A imersão na palavra acontecido no PAC e no CEAP, lá até mesmo irmãos mais experientes são aperfeiçoados por irmãos mais jovens. Isso porque a equipe é obediente, focada, ama a palavra, crê na palavra, imerge nela durante todo o dia. E isso é o que Deus quer para a igreja. A imersão na palavra profética também se aplica à vida conjugal. Os eventos especiais para casais são prazerosos, claro que sim, mas o efeito é apenas momentâneo, de curto prazo. Um casal, porém, que vai ao PAC, aprende a amar a palavra, experimenta o poder do evangelho nas ruas e renova a mente pela imersão na palavra, há transformação. Porque toda mente imersa na palavra é transformada. A palavra muda qualquer pessoa, mas primeiramente muda cada um de nós. E com certeza traz ao casamento mudanças práticas, lógico, né? Se ele muda a gente, então nós vamos passar a ter práticas saudáveis, né? Dentro dos nossos relacionamentos, não é isso? Somos os trabalhadores da última hora. Viver da maneira convencional não vai trazer o Senhor de volta. Você concorda comigo? Se nós ficarmos indo só às reuniões, isso não vai trazer o Senhor de volta. Nós precisamos realmente sair do que é convencional. Por isso, tenhamos os pontos da palavra profética impressos no bolso e usemos para falar com colegas, com amigos, aonde quer que formos. Isso mudará a nossa vida, trará alegria ao coração, ao casamento e à relação com a família e com a igreja mudará. É verdade, irmãos. À medida que emergimos na palavra, um tecido de amor se forma entre nós, porque o amor de Deus nos preenche e muda nosso viver. Perguntamos às pessoas, posso orar por você? Porque nós acreditamos que esta não é uma simples frase, mas dela sai um amor e o poder de Deus. Ela causa um impacto naqueles que a ouvem. Quando você ora, o poder flui e as pessoas sentem o amor de Deus e a salvação chegando até elas. Nesse momento, o Senhor consegue tecer um tecido de amor. O amor entre nós está aumentando e, por isso, está alcançando as pessoas nas ruas. Isso é muito diferente de meros ensinamentos e de doutrinas. Cada vez mais o Senhor nos leva à unidade. Isso é um fato. Deus está nos unindo. Se a igreja toda praticar isso, nós vamos viver a realidade da edificação. O amor, de fato, vai aumentar entre nós. E a harmonia vai imperar. Com a igreja edificada, o Senhor voltará. Por isso, amadas, vamos deixar nossas opiniões de lado e sejamos obedientes a Cristo, a ponto de constituirmos um tecido acabado e pronto. Quando a igreja chegar ao nível de total obediência, Cristo voltará. Ele vai punir toda a desobediência e nós vamos lutar junto com ele. Em outras palavras, nossa plena obediência viabilizará a Deus pisar o lagar da sua ira, mandar o anticristo, falso profeta, o seu exército para o lago de fogo e Satanás para o abismo. O Senhor está esperando só a gente, né? Se manifestar, obedecendo a tua palavra, para que ele possa nos governar e assim cumprir todo o seu propósito, né? Para que Cristo encabece todas as coisas. E nós, como galardão,
reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E no final desse tempo, Satanás será lançado no lago de fogo, como nos diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, 6 e 10. Daí em diante, não haverá mais inimigos, não haverá mais desobediência, porque o Senhor fará isso por meio da fé, da palavra profética e da imersão, ações que produzem amor e obediência. Amém! Aleluia! Você sabe me dizer o que a palavra profética opera na gente? A palavra de Deus nos leva a obedecer, a palavra de Deus ela nos leva a edificar a igreja, cooperar com Ele no seu propósito. Para isso temos que destruir todas as fortalezas da nossa mente, colocar a nossa mente no Espírito, pensar nas coisas lá do alto e obedecer essa palavra maravilhosa que temos recebido dia a dia. Amém? Jesus é Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Nós estamos aqui com o coração apertado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está voltando, o Senhor tem uma expectativa com cada um de nós e que nós possamos cooperar com o Senhor em todas as coisas. Dá-nos um coração obediente, Senhor, nos ensina a como eliminar essas fortalezas da nossa mente, coloca a palavra para destruir todos os sofismas e não deixe que essas fortalezas venham a se instalar na nossa mente. Entregamos a nossa mente ao Senhor, que nós possamos estar pensando na Tua palavra, na palavra que vamos ler e na palavra que vamos orar ainda nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar, e de Deus vou ganhar revelação. Escutar é bem melhor, faz de Deus a intenção, só assim vou agradar seu coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim fazem minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torne em vida. O Espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte e velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Desfrutar é bem melhor, tenho paz e comunhão, e os conflitos vou tirar do coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim fazem minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torne em vida. Amadas irmãs, aberto o coração para receber Jesus? Amém? Então vamos colocar a nossa mente no Espírito, né? E vamos separar esse tempo precioso para estar na presença do Senhor. Agora é a hora da nossa leitura bíblica. Primeira parte, eu estou falando crônicas e em seguida a irmã Lene continua a leitura bíblica, trazendo para nós Salmos, Provérbios e hoje sim,
Hoje termina Romanos. Eu falei que ontem terminava, mas eu me errei. Hoje termina o livro de Romanos, tá bom? Não perca. Amadas, abramos a nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Este é filho de Amon. A reforma religiosa feita por Josias, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Será e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa Será e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali. Por todos os lados, no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Será e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as unções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Ilquias acha o livro da lei, versículo 14. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Versículo 19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado.
Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor. Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram essa resposta ao rei. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordens, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e obrigou todos que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Então vimos aqui um rei muito bom, né? O rei Josias, que ainda jovem já começou a buscar as coisas de Deus, né? Reparando o templo e cuidando de todos os serviços. Não vimos ele aqui em guerra, você percebeu? Não teve guerra aqui no reinado de Josias, pelo menos não é documentado nenhuma guerra. Então foi um bom rei que viveu em paz, né? E teve a aprovação do Senhor, conforme a profetisa Hulda disse, né? Você se arrependeu, rasgou suas vestes, se voltou para mim e eu vou deixar você em paz. E realmente teve paz. Não teve uma guerra aqui no reinado de Josias, né? Você percebeu isso? Graças ao Senhor. O Senhor é fiel, né? O Senhor reconhece os seus servos fiéis também. Amém? Ficamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade, né? E Marlene, é com você agora. Bom desfrute para todos. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 26, Provérbios, capítulo 20, versículo 19, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Começando com os Salmos. Oração de um justo. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência
E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Agora, Provérbios capítulo 20, versículo 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Agora, o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Paulo recomenda Febe. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Adrômito e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúde Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax. Saúde Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúde Assíncrito, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saúde Filógobo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpia, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Conselhos finais. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganaram o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes.
Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas e segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. E este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amanhã continuaremos com uma leitura bíblica. Bom dia e tenham um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Os 2 objetivos do Evangelho. Recebam com carinho Taíka Saleb. Hoje o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Regiões e mais regiões da Terra já foram visitadas por ele, e bilhões de pessoas já foram alcançadas por meio dele. Como a boa nova de Deus para o homem já beneficiou um número incontável de pessoas. Representado pelo cavalo branco de Apocalipse, ele, o Evangelho, saiu vencendo e para vencer. O Evangelho constitui a boa nova de Deus para o homem. Primeiramente porque saca o homem da descida em alta velocidade para o lago de fogo e o encaminha para a Nova Jerusalém, onde habitará eternamente com Deus. Em segundo lugar, porque por meio do perdão dos pecados, o Evangelho dá ao homem a oportunidade de recomeçar, permitindo-lhe uma completa virada em sua vida. Que maravilha! Mas teria o Senhor apenas esse propósito na pregação do Evangelho? A Bíblia diz que não. O Evangelho também é pregado com o intuito de introduzir o reino de Deus na terra, que hoje está numa situação caótica em todos os sentidos. A terra está debaixo das mãos usurpadoras do inimigo de Deus. Ela tem um príncipe que não é o Senhor, e sim Satanás. Vamos confirmar essa declaração com o que está registrado no Evangelho de Lucas. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. A palavra do diabo aqui indica que quando Deus ungiu o arcanjo para ser o cabeça da era pré-adâmica, a autoridade e a glória do reino da terra devem ter sido dadas a ele. O que o Senhor disse no Evangelho de João confirma isso. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Depois de rebelar-se contra Deus, de quem se tornou inimigo, Satanás foi julgado por Deus, mas a execução plena da sentença só se completará no final do milênio. Até lá, ele exerce influência sobre os reinos da terra. Senhor, muito obrigada, porque um dia o teu Evangelho nos alcançou. Fomos perdoados dos nossos pecados e podemos novamente nos aproximar de ti. Mas nós queremos também cumprir a tua vontade. Senhor, muito obrigada por ter nos convocado, por ter nos colocado no teu grande exército, onde podemos lutar essa batalha por ti. Sê, Senhor, a nossa força, a nossa coragem
e o nosso ânimo todos os dias, para que possamos vencer essa batalha. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco a nossa querida irmã Luciana Silva. Seja bem-vinda, amada irmã. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vou entregar esta oração, Senhor, para o horário da manhã, Senhor Jesus. Amados ouvintes, ó Senhor Jesus, oro por todos vocês, por todas as famílias, ó Senhor Jesus, por todas as donas de casa, Senhor Jesus, por todas as portas abertas de trabalho, Senhor Jesus. E dando início, Senhor, com o Salmo 91. Porque, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, meu Pai. E no Senhor nós confiaremos. Ó Senhor Jesus, derrama as tuas bênçãos maravilhosas, Senhor, sobre a vida de cada um servo, de cada uma serva, Senhor. Vai visitando o Paizinho amado e querido, onde está cada um dos teus servos, Senhor. Ó Senhor Jesus, protege a família do irmão Pedro Dong, Senhor, mensageiro da nossa palavra. Ó Deus Altíssimo, seja com ele toda a área da vida dele, Senhor Jesus, e com aqueles que estão ao seu redor. Ó Espírito Santo de Deus, entrego nas tuas mãos, papai, minhas 7 pedras preciosas que o Senhor nos deu, que são os meus filhos, Senhor. Que seja feito na vontade deles, Senhor, a tua vontade, Senhor, mas não a própria deles. Ó Espírito Santo de Deus, visita cada lar, cada família, meu Pai. Vai entrando com providência, Senhor Jesus, na vida daqueles que se encontram no leito de hospital. Vai entrando com providência, prazinho amado e querido, naqueles que se encontram com o coraçãozinho apertado. Ó Senhor Jesus, vai fazendo o teu agir por meio da tua palavra. Ó Senhor Jesus, tu és o nosso escudo, és a nossa fortaleza, e em ti nós confiaremos. Ó Senhor Jesus, seja com cada uma das minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, vai dando a restauração, vai dando a sabedoria, Senhor, por meio da tua palavra. Só temos que agradecer, Paizinho amado e querido, por o Senhor nos entrelaçado com o Senhor, pela sua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mamãe. Senhor Jesus, vai cuidando, Senhor, dos teus jovens, dos teus adolescentes. Ó Senhor Jesus, lança a tua rede, Senhor, nesta terra. Ó Senhor Jesus, seja com todos eles, meu Pai. Não me importa o lugar, nem tampouco a distância, Senhor. Mas seja com cada membro da tua igreja, Senhor, para restaurar, para purificar, para curar. Ó Senhor Jesus, vem nos ensinar cada vez mais, Senhor, ser paciente em Ti, perseverante em Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, vem cuidar de cada coraçãozinho, Senhor, que nós podemos emergir na Tua palavra, nós podemos inculcar ela em nosso coração, Senhor. Ó Senhor Jesus, não é só pelo ouvir, meu Pai, nem pelo o ver, Senhor Jesus, mas nós devemos, Senhor Jesus, cada vez mais levar a Tua santa palavra ao nosso coração. Que Papai do céu proteja cada um dos Teus servos, cada uma das tuas servas. Ó Senhor Jesus, seja com cada uma delas, meu Pai. Seja com a tua igreja no povoado Alagoinhas, de onde eu vim, Senhor, em Alagoas. Senhor Jesus, seja com a tua igreja na cidade de Penedo. Ó Senhor Jesus, aonde tiver a tua igreja, Senhor, que seja alcançada pelos teus anjos poderosos e maravilhosos, Senhor. Acampa teus anjos, Senhor, com as tuas espadas de fogo, quebrando toda a força do mal, todo o laço do inimigo, Senhor, que impede a felicidade do teu jovem, da tua Senhor, da tua Senhora, Senhor. Viver sempre na tua presença, buscando esse reino maravilhoso, Senhor, para a tua terra, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, vem fazer o teu agir, vem fazer o teu trabalhar da forma que o Senhor vê que nós necessitamos. Que seja agradável aos olhos do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigada por assistir o programa Mãe Amorosa. Amanhã a gente vai ter. Deus abençoe.
Tenha um bom dia, até amanhã, se Deus nos permitir. Amém? Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude